Boa, boa! Boa, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. E para você que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, gente. É muito importante a sua inscrição junto com o seu like. Falando em like, deixe seu like assim que você chegar no vídeo. Primeiro, você me ajuda demais. E segundo, você ajuda o YouTube a notificar esse vídeo, na entrega desse vídeo. E assim é um combo e você me ajuda muito. Combinado? Vamos para o nosso pós-jogo aqui, como de costume, como sempre, com hora marcada sempre, estou aqui com vocês. Terminou agora, Palmeiras e Mirassol às 6 horas da tarde, começou o jogo lá na Arena Barueri. E o Palmeiras com uma escalação um pouco diferente, né? Com a ausência do Gomes, a escalação foi com Everton, Rocha, Luan, Murilo, Piquerez, Rios, Zé, Aníbal, Veiga, Endrick e Flaco no 4-4-2. Era uma escalação que muita gente tinha essa curiosidade com a volta do Veiga e também com a entrada, né, a permanência do Aníbal Moreno. Eu gostei, eu gosto dessa formação, eu gosto do 4-4-2. É claro que cada um tem as suas preferências, Abel Ferreira tem a sua preferência, mas é claro que, enfim, com uma contusão ali, uma ausência aqui, o time ele precisa ser moldado, precisa ser lapidado e precisa ser alterado, né? Então foi o que o Abel Ferreira depositou hoje, né? Então o Palmeiras ele nessa formação, essa formação ela foi composta, né, por um meia de ligação, que é o Rafael Veiga, um volante de contenção e dois mais ofensivos também, né? Com essas características mais ofensivas também, como eu falei, né? Para dar apoio e sustentando o Veiga, né? Eu achei alguns destaques aqui que eu quero adicionar nesse nosso pós-jogo. É que no começo do jogo, principalmente, né, o Piquerez e o Rocha com bastante liberdade, né, subindo ao ataque muitas vezes, né, porque com essa formação você consegue fazer com que os laterais eles virem praticamente alas, né? Então eles ficam com os corredores bastante abertos, né, com velocidade, acionando bastante e com bastante liberdade. O Zé também eu achei que estava com bastante liberdade, porque com o Aníbal Moreno em campo, o Aníbal dá essa consistência, ele dá essa sustentação para o Zé Rafael também, que estava jogando até mais aproximado, né, do Rafael Veiga. Dava para ver que o Aníbal ele estava como esse volante, como eu sempre falo, né, esse volante de contenção, que não parece um volante de contenção, porque ele é um volante de um toque só e de toques sempre para frente, ele joga muito na vertical. E o Richard Rios e o Aníbal Moreno mais na contenção, mais lá atrás, mas como eu falei, né, o Aníbal Moreno, eu vou chegar mais para frente, né, até porque ele fez o gol de empate do Palmeiras, e assim, que jogador, né, para mim eu posso resumir o Aníbal Moreno, que olhar o Aníbal Moreno jogando é uma aula de futebol moderno. Para mim, só de olhar, só de observar o Aníbal Moreno em campo, e isso é muito uma característica dele. Eu acho que muitas vezes os jogadores, né, têm essa pincelada, tem esse molde do técnico. Eu acho que o Aníbal Moreno ele tem essa característica, isso é dele, né? Ele evoluiu, ele lapidou esses fundamentos no futebol dele, que são mais pro futebol moderno, pro futebol plástico. Então, foi o que eu falei, o Aníbal Moreno, para mim, eu só olhando o futebol do Aníbal Moreno, é uma aula de futebol moderno. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo do Aníbal Moreno. Deixa aqui que eu quero muito saber. Bom, e aí, como eu falei, né, gente, o Palmeiras no começo do jogo, ele pressionou o Mirassol, né, aquela marcação intermediária para alta, então teve alguns momentos que o Palmeiras teve, sim, algumas chances, algumas oportunidades, né, o Zé participando, como eu falei, da construção barra condução junto com o Veiga, né, das jogadas, e o Palmeiras pressionando até que no comecinho, né, bem no comecinho do jogo, até que aos 14 minutos o Mirassol fez um gol. Eu achei que foi uma falha defensiva, né, o jogador do Mirassol, ele saiu da marcação do Murilo, ele se movimentou, né, dentro da área. Eu acho que é bem nítido quando você pega o replay desse gol do Mirassol. O jogador do Mirassol, ele sai, né, ele faz uma movimentação e sai da marcação, e ele consegue cabecear
E, enfim, sem chance para o Everton, mas foi sim uma falha defensiva que resultou no gol do Mirassol. E aos 16 minutos, o Mirassol ele fez uma boa jogada de lado, que foi um cruzamento na medida, né, pro jogador, acho que foi o De La Torre, se eu não me engano. Ele cabeceou no chão e o Everton, ele fez uma bonita defesa. Ele fez uma defesa que realmente salvou a gente. Até que no primeiro tempo, o Everton fez de 3 a 4 defesas aí, que literalmente salvou o Palmeiras, né? E o jogo de hoje, eu achei, pelo menos foi o que eu anotei aqui, ele estava muito com essa característica e nesse condicionamento de ser por baixo, né? Para mim não era um jogo alto, né? Com bola longa, sempre acionando o Flaco Lopes, porque os zagueiros do Mirassol são zagueiros com uma estatura, ó, lá em cima, são muito altos. Então, eu acho que até que eu acho que nesse jogo também, comenta aqui se você concorda comigo ou não, mas eu acho que até faltou mais, né? Claro que o Veiga tá voltando, né, gente? Não dá pra, não dá pra ser tão injusto assim, né? Mas eu acho que esse jogo ele era muito por baixo, né? Bola no pé, triangulação, tabela, condução, né? Alguns arranques também que eu acho que o Endrick tentou, que foram importantes também, de uma certa forma. Mas para mim esse jogo ele era muito pelo chão. Dificilmente o Flaco ele iria ganhar numa possível disputa pelo alto, né? Por isso que eu acho que até Palmeiras quando chegou, né, ao gol do Mirassol, eu acho que ele chegou de uma forma consistente e foi muito trabalhando a bola, muito com a bola no pé, fazendo triangulações, né? Como eu falei no comecinho do vídeo, é uma formação diferente, é um 4-4-2, onde exige mais esse esquema tático, essa variação tática exige mais, né? Essa bola no pé, não dá mais para ser tanto essa bola longa, acionando tanto, né, aquela bola por cima. Então, como eu falei, exige mais esse jogo mais compacto, esse jogo na vertical, porém por baixo. E é um futebol que eu gosto. Eu admiro bastante o futebol tabelado, a condução, o arranque, né, as deixadas, as tabelas. É algo que eu gosto, é algo que encanta. Acho que é um futebol legal de assistir. Mas como eu falei, precisa de maturação, né? Amadurecimento e tudo mais, algo que a gente fala bastante aqui. Até que aos 24 minutos, né, gente, o Palmeiras empatou o jogo com Aníbal Moreno, que é o dono desse termo que eu usei aqui, né? A aula do futebol moderno, né? E foi uma assistência muito linda, foi aquela bola fatiada do Luan, né? E o Aníbal Moreno muito bem posicionado, né? De cabeça, ele pôs a bola no canto colocada, né? Muito consciente no canto do Muralha. E como eu falei, né, gente, o Aníbal Moreno pisando na área, isso não é uma característica de agora, por isso que volta ao que eu falei lá no comecinho do vídeo, isso é dele. O Aníbal Moreno, ele é esse jogador moderno, esse jogador mais plástico, esse volante de contenção que pisa muito na área, que se faz presente como um elemento surpresa e foi o que resultou no gol de hoje. Até que no segundo tempo, o Mirassol, eu achei que até o Mirassol ele fez um segundo tempo muito interessante. Eu achei que o Mirassol fez um segundo tempo muito interessante. Por quê? Porque ele conseguia triangular, ele chegava mais vezes ao gol do Palmeiras do que o próprio Palmeiras no gol do Mirassol. Ou seja, de alguma forma ele conseguia incomodar mais. O Mirassol conseguia incomodar um pouco mais o Palmeiras. Isso veio muito das substituições que o técnico do Mirassol fez, que a gente vai chegar lá um pouquinho mais para frente do vídeo, né? E aí, o Palmeiras até os 11 minutos, pelo que eu anotei aqui também, né? Então comenta aqui também se você tá comigo, se não tá. O Palmeiras até os 11 minutos com pouca produtividade, né? O Palmeiras não conseguia produzir tanto, não conseguia produzir tantas oportunidades claras, chances de gol. Só que aí aos 12 minutos, Flaco Lopes, ele sofre o pênalti e o Veiga ele acaba convertendo o gol. Isso foi ótimo para essa volta do Veiga, né? Dar mais confiança. Isso é muito importante para um jogador que é o batedor oficial, né, de pênaltis. Isso dá confiança para o andamento da temporada. Então foi boa essa conversão, dá mais moral, dá mais confiança para o Veiga. E aí o Abel ele fez algumas substituições, né? O Caio Paulista entrou, saiu o próprio Veiga, né? E com isso o Zé adiantou um pouco mais, né? Ele ficou mais um pouco para frente, ele foi esse responsável também, muito responsável no terceiro gol do Palmeiras, né? Que ele deu o passe. E antes disso também, né, gente? Ele condicionava as bolas, ele tentava sair também num possível contra-ataque.
Mas como eu falei, eu acho que a gente precisa comentar aqui. Eu acho que a produtividade do Mirassol ela foi muito maior. Teve muito mais bola trabalhada, teve mais movimentação do meio-campo para frente, daquela linha intermediária para frente. Aquele set do Mirassol, o Fernandinho, ele deu um calor no Marcos Rocha. Eu achei muito bem. O De La Torre também muito bem na pequena área, se movimentando bastante, criando jogadas, aparecendo, né, se projetando entre a zaga do Palmeiras. Então eu achei que o Mirassol ele estava melhor. Ele fez, aliás, eu acho que ele fez em termos de produtividade, o Palmeiras foi mais eficiente, mas em termos de produtividade o Mirassol foi bem, né? Até que o Caio Paulista entrou e eu achei que foi uma boa substituição, sim, apesar da dobra de laterais, porque o Piquerez não saiu. O Caio Paulista ele entrou no lugar do Veiga, mas eu achei legal porque teve essa condução de bola pelo lado esquerdo também, né? O Caio Paulista ele tem essa característica de arranque e de condução de bola, e isso foi uma segunda alternativa para escapar, para ser uma válvula de escape nesse time do Mirassol que estava, assim, como eu falei, produzindo mais. E também, como eu falei um pouquinho lá atrás, produzindo mais por quê? Porque o técnico do Mirassol, ele fez mexidas interessantes no jogo. E por consequência, o Mirassol, ele ficou, sim, mais exposto. É claro, ele ficou mais ofensivo, mas uma consequência disso é você ficar mais exposto, mais vulnerável. E a verdade é que a resposta que o Palmeiras deu a essas mexidas que foram, sim, interessantes, como eu falei, do técnico do Mirassol, é o que veio do banco do Palmeiras, né? Sai o Flaco e o Endrick para a entrada do Rony e do Breno Lopes. Apesar do Rony ainda... Ele entrou e ele praticamente mal tocou na bola. Mas essas duas entradas, essas mexidas que o Abel Ferreira fez, foi realmente essa entrada, né? De dois jogadores descansados, com essa explosão, né, para fazer pressão no campo de defesa e se lançar em velocidade pro ataque, que foi o que aconteceu no terceiro gol, né? O Zé Rafael, ele lança a bola pro Breno Lopes, que tem essa explosão, tem essa velocidade, ele saiu em contra-ataque, numa arrancada, numa condução de bola, e finalizou de perna esquerda. Foi uma boa finalização do Breno Lopes, que não deu pro Muralha, e o Palmeiras matou o jogo com esse terceiro gol. Foi logo no final do segundo tempo, aos 44 minutos. E aí essa foi a tônica do jogo, né? Mesmo com mais... E é isso que eu sempre falo, né, gente? Mesmo com uma produtividade maior do adversário, do Mirassol, o Palmeiras muitas vezes se faz mais eficiente, né? Eficiência é o resultado, né? São os gols. Então o Palmeiras foi, sim, eficiente. As chances que o Palmeiras teve, que foram poucas, porque não teve tanta produtividade assim, e as poucas que o Palmeiras conseguiu converter em gols, e essa é a eficácia, né, no futebol. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Eu tô curiosa para saber o que você achou desse jogo, com essa baixa produtividade, né, do Palmeiras, mas com uma conversão legal de gols, né? Eu tinha falado no último jogo que o Palmeiras não tava com uma conversão tão alta assim de gols, mas eu gostei desse jogo. Novamente, eu acho que mesmo com essa baixa produtividade em oportunidades, né, em chances claras de gols, eu gostei da eficiência do Palmeiras. Eu acho que essa eficiência, essa alta performance em eficiência, eu acho que pode sim fazer com que um clube leve títulos, né, ganhe títulos, e isso aconteceu muito na era Abel Ferreira, né? Por isso que eu quero saber muito sua opinião, gente. Deixa aqui nos comentários. Novamente, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, é muito importante, gente, a sua inscrição e, novamente, junto com a sua inscrição, o seu like, se você não deixou lá no comecinho do vídeo. Combinado? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Com vitória, muito melhor.